wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Gente, eu quero fazer uma observação sobre o que aconteceu ontem no Oscar. Eu acho que vocês sabem disso. Primeira coisa, para a gente viver em sociedade, a gente precisa saber se autocontrolar. Eu não posso ofender gratuitamente em nome da liberdade individual. Aliás, tem leis que dizem isso. Claro que os ultraliberais norte-americanos, ontem eu entrevistei o pastor Ariovaldo Ramos, que eu gosto demais dele, e ele falava, a cultura norte-americana é um demônio. É totalmente anticristã. Interessante ele falar isso, mas a cultura norte-americana ela é tão maluca, tão capitalisticamente definida, que eles dizem o seguinte, eu posso atacar, depois me processe. Ou seja, eu posso ofender, eu posso matar uma pessoa, depois processa, ué. Então eu tenho uma chance de me livrar de um crime. Não, gente. A ideia da lei não é exatamente a punição. O Durkheim dizia que a gente tem o Código Penal para dizer qual é o limite. Não é exatamente para punir, é para dizer qual é o limite. Qual é o limite das relações que a gente define entre nós, na sociedade, para a gente poder conviver com o outro. Esse é o tema dos famosos contratualistas, né? Os mais famosos, Hobbes, Locke, Rousseau, que o tempo inteiro diziam, olha, a gente vivia na selva, era cada um por si, até que um dia todos falaram, se a gente continuar assim, a gente vai se dizimar. Eu tenho que ficar na minha gruta, sem dormir direito, com a lança apontada para a porta, porque a qualquer momento a pessoa que está do outro lado daquele lugar onde eu moro vai tentar roubar minhas coisas, vai tentar me atacar. Porque eu também faço isso. Então, nesse momento, diziam os contratualistas, claro que eles estão falando de um momento aí que eles não definem historicamente, os humanos se reuniram e falaram assim, ó, em assembleia, chega, vamos colocar um limite nessa bagunça, porque senão nós não conseguimos viver. Eu não consigo dormir. E aí, a primeira coisa que eles fizeram era definir regras de convivência. E essas regras vão ser denominadas de constituição. É constituição da ação coletiva, da convivência coletiva. E para executar essas regras, guardá-las, defendê-las, é que então surge o Estado moderno. Esse é o discurso dos contratualistas. Ou seja, nós nem confiamos muito na gente. É por isso que tem que ter Estado. O Hobbes foi dos contratualistas o mais radical. Ele dizia que a tendência humana é a gente voltar a ser egoísta e tentar atacar o outro e burlar a lei. Então ele dizia, por causa disso, o Estado tem que administrar sob o terror, sob o medo. É só assim que eu uso o cinto de segurança, porque eu sei que tem ali, ó, uma câmera que está filmando se eu passo no semáforo acima da velocidade com o cinto de segurança. Essa é a ideia hobbesiana. É que a gente só consegue conviver de maneira pacífica se sobre a nossa cabeça tem uma espada da lei e a força do Estado moderno. Então, eu acho que está na hora da gente tentar entender. O que eu queria dizer para vocês é que o que o Will Smith fez foi defender a esposa dele, que tem uma doença que faz o cabelo dela cair. E por causa disso, ela disse que ela não aguentava mais ficar vivendo para reconstituir uma imagem que estava indo embora por causa da doença. E ela raspou o cabelo. E aí, aquele coitado ali, né, estilo Danilo Gentili e outros que perderam a noção em função da liberdade de expressão, ele ofendeu a esposa. Eu imagino o Smith, como que doeu isso nele, de saber o sofrimento da esposa. Que em público ela talvez nunca tenha dito como ela sofre, mas evidentemente para uma pessoa que sei lá, que vive da imagem, ou que a imagem é super exposta o tempo inteiro,
como isso exigiu uma superação muito grande emocional. E aí ele vendo o cara expor a esposa dele, a imagem da esposa, no mundo inteiro, na entrega do Oscar. Ele não se aguentou. E por que ele deu um tapa? Embora eu seja contra a violência, por que ele deu um tapa? Porque a organização do Oscar não conseguiu colocar limites. Porque nós vivemos hoje uma decadência civilizatória em que a tal liberdade individual é absolutamente reinterpretada como faça o que der na telha. E o Estado é ruim. Anos e anos, nos últimos 30, 40 anos, atacando o Estado brasileiro, pelo menos nos últimos 30. Dá nisso uma desorganização do processo civilizatório. É a barbárie. Então, já que é barbárie, o cara vai fazer como era na selva. Vai defender a esposa para ela, pelo menos, ter um alento de saber que aquele que a ama vai se colocar em risco, porque ele pode ser multado, preso pelo ato de violência, mas ela tem o Smith ao lado. Eu queria, então, falar para vocês que essa é a situação delicadíssima que nós vivemos hoje, de destruição das regras de convivência coletiva, que nós temos que voltar a atacar esses moleques que acham que estão fazendo piada, como aquele pessoal lá que pegou e falou que tinha o direito de defender o nazismo e tal. Não tem o direito. A convivência coletiva exige autocontrole. Eu não posso falar o que eu quero em nenhum momento. Acho que o Deleuze, inclusive, que dizia que o único lugar que, de fato, a gente tem liberdade individual, aí ele estava falando das pressões culturais, das regras, normas, é no banheiro, né? E olha lá, né?